Você já percebeu que algumas quedas começam muito antes do momento em que o pecado acontece? Será que existem caminhos dos quais pedimos que Deus nos livre enquanto continuamos caminhando voluntariamente na direção deles? O Provérbios 7, versículos 1 ao 12 fala sobre isso. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Salomão, ele começa aqui repetindo algo que já ouvimos diversas vezes em Provérbios. Guarde a palavra no coração. Mas a intensidade aumenta nesse capítulo 7. Ele diz para guardá-la como a menina dos seus olhos. Os olhos estão entre as partes mais sensíveis do corpo. Instintivamente, os protegemos diante de qualquer ameaça. É assim, diz Salomão, que devemos proteger a sabedoria recebida de Deus. Depois, ele muda completamente o cenário, como alguém observando pela janela. Salomão vê um grupo de jovens e percebe entre eles o que ele chama de um rapaz sem juízo. E aqui está um detalhe decisivo. O jovem ainda não cometeu adultério. Ainda não aconteceu nada. Mas observe onde ele está, próximo à esquina de certa mulher. Observe para onde ele está indo, em direção à casa dela. E observe quando, ao anoitecer. A queda ainda não aconteceu, mas decisões anteriores já estão preparando o ambiente para que ela aconteça. Então, a mulher aparece. E essa ordem é importante. O jovem não controla o aparecimento da tentação, mas ele escolheu caminhar perto do lugar onde sabia que poderia encontrá-la. Esse é o retrato da imprudência. Muitas vezes pensamos que vencer a tentação significa ser suficientemente forte no momento em que ela aparece. Na verdade, Provérbios ensina algo diferente. Sabedoria é não caminhar deliberadamente para o lugar onde precisaremos testar a nossa força. Isso se aplica claramente à pureza sexual, que é o assunto original da passagem bíblica. Se determinada conversa está produzindo uma intimidade inadequada, não espere descobrir até onde ela vai chegar. Não. Se você sabe que determinado conteúdo desperta desejos que não deve alimentar, não continue acessando-os. Se existe atração por alguém com quem você não deveria desenvolver intimidade, não crie oportunidades secretas para ficar mais próximo. Não caminhe em direção à esquina e depois peça a Deus força para resistir diante da porta.
E esse princípio, ele também se aplica a outras tentações. Por exemplo, quem luta contra compras impulsivas precisa ter cuidado com os ambientes que estimulam o consumo. Quem sabe que perde facilmente o controle das palavras precisa reconhecer as situações em que a sua ira costuma ser alimentada. Quem está tentando abandonar um comportamento destrutivo precisa identificar os caminhos que normalmente o conduzem até ele. E isso não é covardia, isso é sabedoria. E há algo ainda mais profundo. Antes de dizer ao jovem para fugir da mulher adúltera, Salomão manda que ele desenvolva intimidade com a sabedoria. Diga à sabedoria: você é minha irmã. A ideia aqui é de proximidade com a sabedoria. A melhor proteção não é apenas saber do que precisamos fugir, é saber a quem devemos permanecer próximos. Pois quanto mais a palavra de Deus ocupa o nosso coração, mais discernimento nós teremos para reconhecer aquilo que ameaça a nossa comunhão com o Senhor. Portanto, lembre-se, muitas quedas poderiam ser evitadas se tivéssemos coragem de mudar de caminho antes de chegar à tentação. E vem cá, não é exatamente isso que você procura? Força para vencer aquilo que tantas vezes ameaça a sua caminhada com Deus? Então, talvez a primeira pergunta não seja: como posso resistir quando chegar lá? Talvez seja: por que continuo caminhando nessa direção? Há uma esquina em que você precisa deixar de frequentar? Uma conversa que precisa interromper? Há um acesso que precisa bloquear? Uma proximidade que precisa estabelecer limite? Não espere chegar à porta. A sabedoria de Deus está chamando você a mudar de caminho enquanto ainda há distância. Faça isso, seja sábio. Eu te convido a orar. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra não apenas nos socorre depois das nossas quedas, mas nos ensina a evitá-las. Dá-nos discernimento para reconhecer os caminhos que nos aproximam da tentação e coragem para mudar de direção enquanto ainda há tempo. Guarda nossos olhos, nossos pensamentos, nossas conversas e nossos relacionamentos. Faz-nos amar a Tua sabedoria e guardar a Tua palavra no coração como algo precioso. E quando formos tentados, fortalece-nos para escolher aquilo que Te honra. Que nossos passos permaneçam firmes nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Semeando a Graça. Aqui na apresentação, Bispo Marlos Galvão. Graça e paz. Tchau, tchau.